Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que vêm seguindo o meu canal Abia Yala, isto é, comunicação popular, nômade e pluriversal. Aqui ouvindo um pouco de música dos povos Fulniô, o álbum Cafunas, álbum completo, inclusive aqui vocês podem até pesquisar pelo YouTube, né? Bom, o tema de hoje, em virtude de uma live que aconteceu semana passada, eu quero falar um pouco sobre revisionismo histórico desde a nossa perspectiva indígena originária de Abya Yala, Pindorama, América Latina, Brasil, né? Quero falar sobre revisionismo histórico porque nós temos que deixar em claro que o revisionismo histórico, nesse contexto em que o Brasil se encontra, após 4 longos anos, os 4 anos de uma noite enevoada, entrevada com o governo do Bolsonaro, com tudo o que isso implicou para os povos originários, e não somente para os povos originários do Brasil, sino também e ademais para os povos originários da América Latina. E eu estou neste momento na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Estou aqui em casa de um casal amigo meu, né? Casal maravilhoso, que nós conhecemos de São Paulo já há muitos anos. Já estivemos em muitas outras empreitadas e no que tange as lutas populares, onde também os povos originários, os parentes, as parentas, os quilombolas, o povo de matriz africana, os povos periferizados, sem colorismo, sem essas categorias de base que às vezes se impõem às pessoas como se fosse algo que transcenda a luta material, né, sobre ou no que tange, né, aos direitos de todas, de todos, de todes. Revisionismo histórico é um estudo crítico de fatos históricos e relatos oficiais, a fim de que eles sejam revisados, revisitados e, eventualmente, reinterpretados, né? Tem uma utilidade, inclusive, que ela é também acadêmica e é legítima, claro, mas também existe um grande componente básico que é a história dos povos historicamente defasados, humilhados e ofendidos. Eu gosto sempre de colocar humilhados e ofendidos, parafraseando o livro de Fyodor Dostoiévski, que também Dostoiévski era aparente naquilo que se conhecia muito antes do que a Europa hoje, como Eurásia, né? Os povos da Sibéria, inclusive os xamãs siberianos, os povos que moram no Polo Norte, naquelas regiões do Oceano Glaciar Ártico, né? Também há povos originários, como houve povos originários nas Europas e foram dizimados pelas guerras a partir do século X e XI em adiante. Mas esse tema eu vou deixar para um outro vídeo, né? Porque eu pretendo fazer esse ano, inclusive já comecei dizendo no, no primeiro vídeo desse ano, eu já comecei a falar sobre o conteúdo desse canal, que neste ano de 2023 vai ser um pouco ou bem mais potente ou com maior força de persuasão e convicção. E o revisionismo pressupõe uma maneira geral de entender
eventos ou processos históricos nas quais historiadores, historicistas, dentro de uma caixinha chamada historiografia, criaram uma historicidade, isto é, um relato histórico sobre tais e quais eventos, e da qual o público em geral teve razões para duvidar durante o século XX, e acredito que até os primeiros 5 anos do século XXI, mas que hoje, aqui na América Latina, a Yala, aqui no Brasil, Pindorama, a partir das redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, as questões ligadas aos povos originários começou a ser vista como algo contraditório àquilo que formalmente nos livros de pedagogia, desde criança, se nos apresentou como verdade unilateral, unidimensional, isto é, a história contada pelos colonizadores, ou seja, a história contada por aqueles que decretaram seu próprio triunfo em função das conquistas de territórios, de terra e de territorialidade, e que acabou dizimando milhares de povos indígenas em todo o continente americano, no que vai desde o Estreito de Bering, no hemisfério norte, até o hemisfério sul, na Patagônia. Inclusive, hoje nós temos as bases militares estadunidenses no Polo Sul. O motivo do revisionismo histórico valoriza documentos para que cause uma mudança de paradigma historiográfico e também uma mudança de valores a partir das quais o passado é observado de uma forma diferente daquilo que já foi observado até hoje. Em caso de revisionismo, como o nosso, por exemplo, não acadêmico, mal dito, mal denominado pseudocientífico, nós que praticamos já esse revisionismo histórico desde fora das instituições acadêmicas, nós planteamos esse revisionismo a partir de uma lógica que é a lógica das oralidades e dos depoimentos dos povos originários, deixados, inclusive, nas cartas daqueles que nos vieram colonizar. Diga-se de outro modo, colonizadores, diga-se de outro modo, jesuítas, como no caso, por exemplo, das cartas de Pero Vaz de Caminha, as cartas de todas essas expedições que fez Cristóvão Colombo a partir da sua saída em agosto de 1492 no porto de Palos, em Gênova, as cartas de Manuel da Nóbrega, as cartas do que foi a conquista do que nós conhecemos hoje como o México, as cartas de Hernán Cortés, que são extensas, são quase 3.000 e poucas páginas, e que essas cartas foram enviadas para os reis, para os príncipes, para a coroa católica existente durante os séculos XVI e XVII. A partir do mês de março, eu vou dar uma aula específica numa plataforma especial que tem uns companheiros, companheiras, parentes que estão querendo me apoiar, porque quando eu falei antes sobre essa pseudociência, ou seja, esse revisionismo não feito pelos acadêmicos, parece ser que esse tipo de revisionismo não é válido. Mas sim é válido a partir do momento que, com a nossa formação e as nossas bases teóricas,
nós podemos levar, inclusive, para dentro das instituições políticas, neste caso, por exemplo, o Ministério da Educação, uma solicitação urgente de criar outros conteúdos nos livros de história e geografia, principalmente para as crianças, desde a terra infância, quando já elas iniciam sua formação noceológica, desde dentro das escolas, dos colégios, e logo mais nos recintos acadêmicos universitários. Fazer uso político da história, ou aquilo que se fala de não respeitar a neutralidade ou o espírito crítico na relação com as fontes consideradas básicas no trabalho do historiador, aqui nós podemos ter ou fazer uma pergunta, que é se a neutralidade na história existe e se ela é um objeto de estudo ou se é de fato o que a fala acima se refere é à objetividade própria do historiador. Mas nós sabemos que os historiadores normalmente fazem essa mesma tarefa de revisionismo histórico, ainda partindo pelos pressupostos dos historiadores oficiais, ou seja, os historiadores ocidentalizados por um sistema educacional ocidentalizado e por um projeto de educação ocidentalizado para dar seguimento a isso que nós hoje ainda denominamos de neocolonização. No mundo anglo-saxão e, em certa medida, no mundo francófono, é muito comum que a palavra revisionismo apareça no título de alguns trabalhos acadêmicos como se fosse apenas um sentido literal. Existiu um militar norte-americano de sobrenome Mackenzie que ficou muito desconfortável com o tratamento da historiografia sobre o compromisso dos soldados com a causa dos exércitos revolucionários, né? Então, seja o exército puritano de Cromwell, o recrutamento em massa durante a Revolução Francesa, ou seja a questão do exército libertador de Simão Bolívar, ou as brigadas internacionalistas durante a Guerra Civil Espanhola, enfim, inclusive as Waffen das SS da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Mas não se fez o revisionismo esperado, como nós indígenas queremos fazer, inclusive trazendo a decolonialidade desde a perspectiva indígena, porque dentro do mundo dos povos originários, muitos dos povos originários que existiram aqui na Biayala não eram ágrafos, ou seja, eles não tinham essa literatura, esse alfabeto que nós temos hoje em dia. E nós tínhamos as palavras, os léxicos, as semânticas e a semiótica literária que nós conhecemos hoje, inclusive a partir dos estudos de Fernanda de Saussure, na França, no século XX. Mas nós temos algo muito mais interessante para fazermos esse revisionismo histórico desde fora do âmbito acadêmico, sem que isso torne proibido ou cerceado o ingresso de pessoas acadêmicas que se aproximem à realidade dos povos originários para entender quais são os pressupostos que nós trazemos para esse revisionismo histórico, algo que já inclusive aconteceu em países como o Chile e a Argentina. Um revisionismo histórico que surge a partir das ditaduras militares, mas que, ao chegar à época das ditaduras, ao início dela, percebeu-se que houve uma prévia que determinou que essas ditaduras militares acontecidas no Chile e na Argentina se tornassem claras e práticas
com tudo que isso acarretou, com milhares de pessoas torturadas, mortas, desaparecidas, e onde também haviam indígenas, líderes camponeses e povos das periferias dos países supracitados. Quando nós pensamos em fazer um revisionismo histórico a partir do Brasil, nós temos que entender que o fato em 22 de abril de 1500, de terem chegado 14 caravelas aqui no estado da Bahia, no que hoje denominamos de Marco do Descobrimento, em Santa Cruz Cabrália, município, nós descobrimos que lá em Portugal, muito antes dessas caravelas saírem de lá e virem para cá, já houve uma prévia que determinou que o processo de colonização, que começa em 1492 com a chegada de Cristóvão Colombo, ela é parte do mesmo processo histórico combinado desde a Europa Latina do século XVI. Então, a diferença do que se coloca no mundo germânico ou no mundo francófono, a nossa história não é uma história que devém de uma história que surge da América Latina, de Abya Yala. Porque antes de 1492, nem sequer existia essas palavras, essas letras, essas semânticas, essas semióticas, essas morfologias que nós conhecemos desde o mundo da gramática. Como diria Jacques Derrida, não há nada fora do texto. Mas quem trouxeram o texto para cá foram os europeus. Então, é lícito e legal fazermos nós, indígenas, quilombolas, povos de matriz africana, povos periferizados, humilhados e ofendidos, fazermos esse revisionismo histórico para que a simples passagem do tempo permita à comunidade ter uma outra perspectiva, ou melhor, mudar essa perspectiva de um ponto de partida e de um ponto de chegada. Agora nós podemos perceber, com esse revisionismo histórico, que nós temos um ponto de partida, mas que não começou com os próprios povos originários que estavam antes de 1492. É algo que veio externo, exógeno à realidade dos povos indígenas. Então, o revisionismo, ele não é acadêmico, não é não acadêmico, ele não é científico, nem é pseudocientífico. É uma tarefa organizada que devemos fazer todos nós que temos conhecimento de causa, de como aconteceu esses descobrimentos, e a partir daí chamar uma controvérsia política para que esse revisionismo seja posto como uma aproximação de algo que nos foi negado e que hoje nós queremos que venha à superfície e seja conhecido por todas, por todos e por todas, não importando sua cor ou classe social. O que importa com o revisionismo histórico é que nos juntemos para que os próximos livros, que as nossas crianças, nossos netos, nossos bisnetos venham a conhecer a história real do que aconteceu durante o período da colonização, a partir, no caso brasileiro, de 22 de abril de 1500. Nós precisamos fazer uma junção com jornalistas, historiadores, com físicos, com matemáticos, com pessoas comuns, com povos indígenas que estão nas suas comunidades, os povos indígenas que moramos em contexto urbano, com os povos indígenas que já estão dentro das universidades, devemos fazer um chamado geral à população, a esses grupos de mídias,
para um estabelecimento de uma diretriz ou de diretrizes para que se ponha em pauta o revisionismo histórico na América Latina. Isso aqui deveria ser já chamado em caráter de urgência para um uso crítico e acrítico dos documentos, né? E também para desfalsear aquilo que forçadamente se nos incutiu na nossa cabeça, que a história contada pelos vencedores, ou pelos colonizadores, ou por quem quer que seja, que se transformou em senhor de uma verdade, seja contestada de vez com fatos, com cartas, com correspondências e até com a própria oralidade que lhe é de que lhe é próprio aos povos originários. No momento que nós estamos vivendo hoje, fazer um revisionismo histórico é muito importante. Argentina, Espanha, Estados Unidos, México e a Rússia e a própria Alemanha tiveram que fazer isso, embora na Alemanha houve ainda grupos que negaram o Holocausto. Assim como no Brasil hoje está se negando o Holocausto contra os povos indígenas, principalmente após os fatos que vieram dar luz a uma notícia que virou o mundo, como aconteceu com os povos Yanomamis, nós não podemos chegar nessa discussão de uma negação, que é um modo histórico, hegeliano, linear, mas que não faz jus à causa de trazer verdades, realidades factuais de uma história mal contada, onde, em vez de se questionar o extermínio aos povos originários, devemos sim questionar a veracidade dos historiadores que nos incutiram na cabeça, inclusive quem fala aqui também desde criança, que fulano de tal nos descobriu, ou que nas regiões onde os conquistadores chegaram, os colonizadores desembarcaram, não tinha ninguém morando. Quer dizer que eram terras desertas, coisa que é uma mentira. E a própria Argentina, inclusive, pode falar sobre isso, no tal de conquista do deserto, nos finais do século XIX, comandado pelo general Julio Argentino Roca. E dizia que naquelas terras não tinha ninguém morando, não havia nada. Então, que era lícito chegar lá, tomar as terras, trazer descendentes, migrantes europeus, perdão, migrantes europeus, para ocupar essas terras, porque não havia ninguém morando nelas. Uma falácia, uma inverdade do tamanho de um cruzeiro, porque nessas regiões onde se fala da conquista do deserto, muito parecido com a conquista do oeste americano, havia centenas de comunidades, de indígenas, de ribeirinhos, de camponeses, de pessoas que viviam com seus hábitos, seus costumes e suas culturas. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado mais uma vez aos inscritos, às inscritas. Eu agradeço muito por ter se inscrito no meu canal, que não é meu canal, é o canal de todas, de todos, de todes. E peço para vocês colocarem seu dedinho ali onde diz gostei, dar um like, compartilhar, comentar, acrescentar, para que entre todos nós, todos juntos, todos juntos, possamos levar adiante esse projeto de revisionismo histórico. Somente para terminar, quem fala aqui está fazendo esse revisionismo histórico e eu vou compartilhar nos comentários a última live onde fui chamado para participar expressamente para falar sobre esse tema que já deveria ser um tema em discussão na boca de todas as pessoas. E eu agradeço mais uma vez
a todas as pessoas que estão apoiando as nossas lutas indígenas originárias, porque é um momento de reconstrução, não apenas do Estado-nação Brasil, mas uma reconstrução continental a nível de América do Sul, para que a nossa América do Sul seja a territorialidade que nos acolhe e que nos alberga, nos abriga a todos, todas, todos por igual, e que podemos compartilhar o que existe de maravilhoso nessas terras do sul de Abya e que se chama amizade, que se chama amorosidade e principalmente respeito e consideração. Muito obrigado ao Etecatu, Xaltumai, Marimari.